Sim, essas carteiras aí são Muito feliz de estar aqui com vocês. A maioria já sabe um pouquinho da minha história. Depois de 31 anos de mercado financeiro, quase 32, eu escolhi a Alfa XP para trabalhar, para atuar, para fazer gestão de patrimônio com os nossos clientes. Então, assim, a Alfas é um escritório que nasceu, foi fundada em São Luís do Maranhão, com uma pessoa, o CEO desse escritório. Eu trabalhei durante 14 anos da minha vida, uma pessoa que, além de ser um profissional fora da curva, uma pessoa extremamente focada em gestão, inteligente, é uma pessoa extremamente ética, que gosta de pessoas e que a gente, no decorrer desse período todo, nós sempre tivemos uma parceria, uma proximidade, e com a felicidade que eu estou hoje, eu agradeço a Deus, eu agradeço a minha família, eu agradeço a todos por estar aqui reiniciando uma história, mudando, fechando um ciclo, virando uma página, né, de um livro e iniciando uma história que eu tenho certeza que será de muito sucesso, de muito trabalho, né? O Charles está comigo, o Charles também é um profissional que eu conheço, trabalhamos juntos nos últimos 6 anos, né? Também tem um envolvimento muito forte com o cliente do nosso perfil, o cliente do perfil que o escritório foi montado, né? E eu tenho certeza que com um trabalho sob medida, que eu acho que é a forma mais inteligente realmente a gente trabalhar a necessidade do cliente, entender efetivamente, fazer um trabalho sob medida. Inclusive, o nosso escritório vai estar voltado também para atender o cliente no private, tá? Um atendimento completo. Eu tenho certeza que a gente vai longe. Eu conto com os senhores, eu agradeço mais uma vez e eu passo de novo, Charles, para você, para dar início aos nossos trabalhos. Muito bem, hoje a gente está recebendo o Dex, que é o gerente de alocação na XP Investimentos. E antes de falar um pouquinho do currículo dele, eu também quero aproveitar para poder agradecer essa oportunidade de estar aqui. Depois de 14 anos de Bradesco, onde eu iniciei lá ainda novinho, aos 18, tive essa oportunidade de conhecer, né, a partir de Cláudia, conhecer esse cara incrível que é Nazareno, que a gente admira muito. E estamos iniciando essa nova história. É um prazer imenso a gente ter tido essa oportunidade de vir para a linha de frente, para quem está girando a roda no mercado financeiro hoje, no que tange a gestão de patrimônio, né? A gente sabe que a XP é o nosso benchmark hoje no Brasil, né? Vem fazendo essa revolução no mercado financeiro, e é um prazer enorme estar agregando também agora aqui com vocês. Muito bem. Vamos falar, então, hoje sobre um tema muito caro para nós, no nosso dia a dia, quando a gente atende os nossos clientes aí, e com esse desafio enorme de, com Selic a 2% ao ano, fazer o recurso crescer como crescia antes, né? Quando a gente estava acostumado a lá ficar só num CDBzão, num LCI, ganhar 14%, 15% ao ano. Hoje o desafio é bem grande. E nada melhor do que Dex para ajudar a gente nisso, entender um pouquinho melhor aí como que a gente pode fazer essas diversificações de forma mais inteligente. Dex está na XP desde setembro de 2019, tem 15 anos de experiência em gestão de carteira e seleção de gestores também, é mestre em economia pela FGV e formado em administração pela USP. Dex, seja muito bem-vindo. Bom, muito obrigado aí. Então, eu vou fazer uma apresentação curta, que a ideia é mais colocar todo mundo na mesma página, passar um pouco a nossa visão. Se vocês quiserem interromper algum para esclarecer algum ponto durante, é super tranquilo. E depois, no final, a gente tira dúvidas, faz um bate-papo. É um modelo que funciona legal. Então, só para começar, né, um pouco do mês passado e, por que não, do ano, né? Acho que todo mundo que acompanha viu que foi um mês super forte, né? A gente basicamente juntou aí a expectativa de vacina com a eleição do Biden, que é um cara mais moderado que o Trump,
porém, sem ele conseguir levar o Senado, o que ajuda também algumas coisas mais polêmicas que o Partido Democrata quer fazer ficarem de lado, né? E aí, o resultado está aqui, né? A Bolsa teve um mês super forte, tanto aqui quanto lá fora. Até eu vou falar um pouco mais, mas assim, a primeira brincadeira que eu tenho feito nos últimos meses é que, tipicamente, o indicador de mercado que está aqui só para figurar no gráfico esse ano é super importante, né? Que é justamente o CDI. Eu fico brincando que se você me dissesse que o CDI estava acumulando 2,60 no ano e me perguntasse a data, eu ia falar, meio de março. Mas aqui a gente está no ano até novembro, com o CDI acumulando 2,60. Né? Isso é importante porque isso acaba afetando todas as classes de ativo. Né? O carrego dos papéis em CDI é menor, os gestores multimercados aplicam o caixa em CDI e assim por diante. Um dos temas que a gente gosta desde abril ali, que é um pouco a parte de crédito em CDI, né? IDA é uma siglazinha para índice de debêntures da Ambima, é um Ibovespa da parte de crédito aqui em CDI e aqui em IPCA. Dois temas super importantes nossos, né, no pós-crise são os temas de crédito aqui, tanto em IPCA quanto em CDI. Então, e esse mês foram bem, né? Em CDI abaixo o crédito em CDI acima do CDI, crédito em IPCA teve um mês super positivo aí junto com os papéis em IPCA. Renda variável teve uma alta bem expressiva, eu comentei. Aí aqui a gente tem a renda variável que a gente tem nas carteiras em algum grau, que é a renda variável que tem o dólar junto, né? Isso é um diversificador super importante e esse ano foi uma super fonte de resultado. E a gente também tem, especialmente a gente ampliou essa parcela da carteira no pós-crise, foi a renda variável sem o risco cambial, né? Então, com o hedge aqui, que também subiu 10, 14% esse mês, foi um mês super positivo também. O IFIX aqui, né, ainda está se recuperando mais devagar, acho que tem um monte de obstáculos ao mercado imobiliário, né? Se, né, o home office fica ou não fica, quando sai a vacina, etc. Eu vou comentar um pouco mais disso depois. Ouro, a gente tem uma visão negativa para ouro, tá? A gente não tem nas carteiras recomendadas. O ouro teve um mês bem ruim aqui também. E também, se vocês quiserem, eu posso entrar mais em detalhe. Foi um mês de o petróleo na contramão, petróleo super positivo. Então, só para pulando um pouco, né, do retrovisor pro vidro da frente, um pouco como é que a gente enxerga o mundo, né? E a gente montou esse gráfico aqui, acho que para facilitar a comunicação e tentar, assim, se vocês tiverem que sair daqui com uma mensagem, é essa imagem aqui, tá? Então, a gente tem dois dilemas que vão ter que ser resolvidos em 2021. O primeiro, que é o eixo vertical aqui, é o quão forte vai ser o crescimento ano que vem, né? Então, se você tiver um crescimento forte, isso tende a ser bom para as bolsas globais, etc. Se você tiver um crescimento fraco, e a gente brinca aqui, né, que se a vacina perder a corrida contra o coronavírus, você tende a ter um cenário difícil lá fora. Então, numa recuperação forte, o que vai se beneficiar? Né? Ações globais, moedas de países emergentes e os ativos de crédito lá fora, nas nossas carteiras, aparecem como renda fixa global. Se a vacina ganhar do coronavírus, vai ser um ano bom para ouro, para moedas de países envolvidos, dólar, euro, etc., e para ativos soberanos de países envolvidos, né? Que eu estou pensando no título do governo americano de 10 anos, etc. E na outra ponta, a gente tem o nosso cenário doméstico aqui, né? E com as nossas dificuldades. Quais são as nossas dificuldades, né? A gente tem que ser capaz de provar que a gente vai ser capaz de honrar a nossa dívida, né? Então, a gente tem hoje um mercado, uma dicotomia bem grande, né? Então, para dar uma ideia, eu vou mostrar um pouco depois, mas a gente tem um cenário negativo para o Brasil e um neutro, e quando a gente olha o preço em que os ativos de renda fixa emitidos pelo governo
estão negociando, isso já reflete no nosso cenário negativo, por exemplo. Né? Então, para a gente, no exercício de construção de carteira, isso é bom, porque se o Brasil fizer reformas, mesmo que a vacina não consiga ser entregue, vai ser um ano bom para os pré-fixados e para os ativos atrelados à inflação. Por outro lado, se a gente não conseguir fazer reformas, provavelmente vai ser um ano bom para ficar comprado em dólar e ter papéis de prazo curto, 1, 2, 3, 4 anos atrelados à inflação. No final, hoje, eu diria que a gente está mais inclinado para o quadrante verde aqui, mas somos nós e a torcida inteira, né? Então, essa alta toda do mercado já foi o mercado caminhando nessa direção, que cria alguns riscos. E aí a pergunta de vocês, que vocês devem estar se fazendo, que é super justa, pô, mas tudo bem, né? O que eu faço com esse negócio, né? Porque tá tudo indefinido. E de fato tá. O que a gente vai fazer é colocar um pezinho em cada quadrante e ao longo do ano, à medida que os fatos forem se desenrolando, a gente vai ajustando os portfólios. Sim, não tem mágica, tá? É dessa maneira que a gente vai ter que agir para conseguir navegar esse cenário que não é nada óbvio. Tá? Uma das coisas que a gente tem acompanhado bastante é se recuperação econômica nos países desenvolvidos continua forte. A gente está com os Estados Unidos aqui. Né? Os números que a gente já tem desse mês é o ISM aqui. O ISM ele basicamente é uma pesquisa com empresas. Você esse mês está produzindo mais, está contratando. Né? Então, quando ele está acima de 50, significa que mais de 50% das empresas estão produzindo mais. E a economia tende a crescer. Né? Ele é um super previsor de crescimento de PIB. A gente faz muita comparação dessa recessão com a de 2008. Né? Então, essa recessão ela é muito aguda, né? Mas a recuperação tem sido super rápida, enquanto a de 2008 foi uma recessão mais lenta. Assim, né? Então, dá até para ver no gráfico de postos de trabalho nos Estados Unidos aqui, né? Enquanto em 2008 a economia americana destruiu empregos de maneira líquida ao longo de 2 anos aqui, né? Até chegar no maior nível de empregos perdidos de maneira líquida aqui. Nesse momento a gente já está aqui, né? Foi uma queda super abrupta, né? Muito pior do que lá atrás. Só que agora a recuperação já começou, diferente lá atrás, que a recuperação só foi começar em 2010. Né? E como a gente vinha na economia americana com desemprego nas mínimas históricas, um pouco fruto do corte de impostos do Trump, a gente já está aqui numa trajetória do pico aqui bem melhor do que em 2008. Um pouco de expectativa de inflação, né? Isso ajuda também, né? Dá para ver quando os investidores ficam com muito medo do crescimento, eles acabam esperando deflação, como aconteceu em 2008. Esse ano não chegamos a tanto. E uma coisa que é interessante, né? A gente já está aqui vários meses antes da inflação acelerar nos Estados Unidos, a expectativa para perto de 2%, a gente já está lá. E o consumidor hoje em dia está muito mais confiante do que estava lá atrás. Tem alguns números aqui que ainda a gente não tem a divulgação ainda do dado de novembro, mas não tem o que a gente vê por enquanto. Tem uma desaceleração que está acontecendo especialmente na Europa, mas na economia americana ainda não é tão relevante. E o mercado está, por enquanto, ignorando isso um pouco, porque as vacinas estão virando a esquina. Principais riscos, né? Um que está praticamente descartado aqui, que é os democratas terem muito espaço para fazer os planos deles, que é um risco para o mercado, né? De você sobe imposto de renda, automaticamente o lucro das empresas diminui. Outro risco, que eu acho que é o que está mais na moda, entre aspas, né? É a recuperação empacar, né? Que é justamente com quarentenas e lockdowns, ou até talvez alguma coisa que a gente não está vendo, talvez os problemas financeiros da crise sejam um pouco maiores. Esse é um segundo risco. Não é bem um risco, mas é uma coisa que vem acontecendo em fervura lenta, que é uma deterioração da relação entre Estados Unidos e China, mas se isso acelera, isso é um risco. E no Brasil, acho que é muito do que a gente comentou quando a gente mostrou lá, né, que é as reformas empacarem, você tem um déficit fiscal ou você
ir para um lado de flexibilizar teto de gastos, como o governo Bolsonaro ameaçou aí ao longo de outubro. E aí, esse é o curto prazo e a gente pensa um pouco mais no longo prazo também, especialmente quando a gente olha para o Brasil. Até uma coisa que o livro, o texto, fala que todo investidor deveria olhar quanto risco eu tô, para esse risco eu estou correndo, quanto eu posso ganhar, né? E a gente faz uma atualização das projeções todo mês para isso. E a gente usa isso também como base para construir as nossas carteiras. A gente tem 3 cenários para o Brasil. A gente está falando aqui de 5 anos, né? Então os cenários eles parecem um pouco fora da realidade, mas para a gente é muito importante tentar ver lá na frente o que pode dar errado, para a gente já começar a se mexer nessa direção aqui. Então, acho que começando pelo meio aqui, o cenário neutro é o cenário que todo mundo espera, né? A gente vai fazer algumas reformas, elas não vão ser uma grande maravilha, mas elas vão colocar a gente no trilho. Quando a gente fala ali em economês que o juro real de equilíbrio é perto de 3 ao ano, isso quer dizer que quando o Banco Central levar o juro para o patamar neutro, que é alguma coisa que deve acontecer ali em 2022, 2023, a Selic final vai ser alguma coisa entre 6 e 6,5. E nesse cenário, a gente, né, como eu falei, uma alta gradual da Selic, a gente vai ter, no final, um portfólio equilibrado. O cenário positivo, que apesar de ter uma chance baixa, uma coisa que a gente não ignora, eu falar, não é que a gente faz uma reforma. Pô, a gente faz uma reforma que a gente olha e fala, nossa, essa é a reforma. E aí, nesse cenário, né, que é quase que o céu de brigadeiro, aí você, a hora que o Banco Central chegar na Selic que está equilibrando a inflação, com a economia em pleno emprego, você está falando que a Selic é 5%, né, e não 6,5% do cenário neutro. E se a gente for para esse cenário, tem que ter papéis longos e tem que ter mais renda variável, tem que estar com o portfólio focado em Brasil. E o cenário negativo é o completo oposto, né? A gente viveu ele, ou algum vulto dele ao longo dos últimos meses, né? Que o governo não consegue emplacar reformas, vai filtrando o sol com a peneira, né? Tentando fazer a economia crescer com um estímulo aqui, uma isenção ali, etc. E no final abandona as reformas. Isso fortalece muito também o discurso de alguém que queira derrubar as coisas que foram feitas no governo Temer, né? Tipo, teto de gastos, reforma da Previdência. Acho que esse discurso ele chega muito mais forte se a gente já estiver vivendo esse momento. Então, por isso que é uma coisa que a gente tem medo, né? E aí você pode eleger um candidato mais populista ali em 2022 para desfazer tudo isso, né? E a gente viu o Ciro falando isso na eleição passada, mas eu sempre falo que esse candidato, o mandato populista, ele poderia ser o próprio Bolsonaro, né? Só que dessa vez eleito com um mandato diferente, com um discurso diferente, né? E aqui a gente tem uma alta muito mais rápida da Selic, basicamente aqui a gente volta para o Brasil do juro alto, né? Então é um cenário que a gente fica espiando o tempo todo. E se a gente achar que isso que vai acontecer, a gente vai ter um portfólio que tem muito menos risco em Brasil, muito mais risco no exterior, né? A gente vai procurar oportunidades em outro lugar. Uma coisa que, né, vocês estão vendo isso a primeira vez, essa aqui é uma apresentação que a gente faz, né, desde que eu cheguei na XP, já faz mais de um ano a gente tem esses mesmos 3 cenários, né? E a única coisa que mudou, infelizmente, é que a gente teve que mudar as probabilidades, né? Quando a gente fez a primeira vez, o cenário negativo tinha 10% de chance e o positivo também, né? E o resto ali, os outros 80% estavam no neutro. E, de novo, né, a gente tem esses 3 cenários, são de longo prazo, mas como é que a gente faz a gestão, né? Então, toda vez que a gente começa a ficar mais preocupado com o cenário negativo, né, a gente foi aumentando a chance, a gente vai adicionando um pouco mais de diversificação internacional na carteira e cortando um pouco de risco Brasil. Não foi só nessa direção que a gente andou, mas de fato, e também não foi o único motivo que fez a gente alocar as carteiras negativas internacionais. Vocês vão ver que, na hora que eu mostrar, que a gente tem uma alocação bem relevante. Mas a gente foi seguindo mais ou menos esse script. Lá de fora vieram oportunidades interessantes também que
penderam um portfólio mais para lá, né? Então, mas é basicamente assim que a gente funciona. E aí, para deixar as coisas mais palpáveis, né, um pouco parecido com aquela primeiro gráfico que eu mostrei para vocês, né, de quanto cada coisa rendeu, esse aqui é o quanto a gente acha que cada coisa vai render nos próximos 5 anos, né? Então, começando pelas barrinhas amarelas aqui, a gente acha que nos próximos 5 anos o CDI é na casa de 5, e a inflação é na casa de 3,5, esse é o cenário neutro. E dá para ver, né, que se a gente vai para o cenário negativo, o CDI já é maior, a inflação um pouco maior também. Eu faço um grande destaque aqui, que acho que é super importante, a renda fixa internacional e a renda variável global, que não tem o risco do câmbio, elas são praticamente inertes aos cenários, né? Então elas são de fato ativos que não estão correndo risco no Brasil. E a gente tem o dueto aqui, né, em relação à renda variável, que é no cenário neutro, renda variável no Brasil é super positivo, no cenário positivo é mais positivo ainda, e renda variável aqui com o risco do câmbio tem um retorno ruim, né, até abaixo da inflação. Só que se a gente for para um cenário negativo, é a bolsa brasileira que vai ter um retorno perto da inflação, abaixo da inflação, e a renda variável global vai ter um retorno super positivo. Essa diferença que é basicamente câmbio, né? Então, por isso que a gente mantém um pouco desse ativo na carteira, que ele é justamente uma defesa, e acho que fica bem claro aqui. E aí, quando a gente joga essa salada toda no liquidificador, né, isso aqui não é, né, uma promessa de rentabilidade, essa é a nossa melhor estimativa de quantos portfólios vão render em cada um dos cenários. Eu fico brincando que isso aqui é se você pegar um piloto que vai correr o Rally Paris-Dakar, em quanto tempo ele acha que vai correr. Ele fala, pode chover ali, tem uma estrada pior ali, etc. Então acho que eu vou correr em 2 semanas. Pode ser que alguma coisa surpreenda ele negativamente, ele vai correr em 3 dias a mais, pode ser que alguma coisa surpreenda positivamente, ele vai correr em 3 dias a menos. Então acho que isso na nossa filosofia, isso é um negócio super importante. Isso aqui é uma projeção honesta, assim, não é nenhuma promessa, nem quanto a gente, né, tipo, se a gente fizer um bom trabalho, a gente vai entregar alguma coisa próximo disso. E, obviamente, a gente atualiza essas projeções todo mês. Dá quase para dizer que é parecido com comprar um papel IPCA do Tesouro, né? Quando os mercados sobem muito, como aconteceu no mês passado, tipicamente o nosso retorno esperado cai um pouco. Tá? Então, E, enfim, indo para as carteiras recomendadas, né? Aqui tem as 3 principais, né? A gente tem 6 perfis ao todo, que a ideia é permitir para quando vocês falarem com o pessoal da AlphaWays aí, eles terem um monte de ferramentas para chegar num perfil bem próximo do que vocês realmente precisam. Então, como eu falei, né? Em todas as carteiras a gente tem um pedacinho de renda fixa global, eu posso falar um pouco mais, e de renda variável global, né? Aqui um pedaço tem risco cambial, outro pedaço não tem. E renda variável Brasil também, acho que até vale dizer, né? Na carteira mais próxima do moderado, aqui que é estrategista, a gente tem quase que um equilíbrio aqui entre renda variável no Brasil e renda variável lá fora. Nas carteiras mais agressivas a gente vai ficando com a exposição um pouco mais brasileira. E, né, como eu falei, a gente, apesar de ter um cenário positivo, a gente tem uma preocupação. A gente viu a bolsa subir muito, tanto aqui quanto lá fora. E o ano que vem, né, tem essa logística da vacina vai ser um dos principais temas de mercado. E a gente achou que a renda variável subiu muito, a gente não quis rever nossas projeções de retorno para cima. Então, acabou que a gente se sentiu mais confortável em cortar um pouco a alocação, tanto de renda variável Brasil quanto global, quanto de renda fixa global, aqui que também está mais exposta a esse ambiente externo. E uma coisa que a gente fez, como eu comentei lá atrás, os papéis de renda fixa no Brasil estão muito descontados. Então, a gente aumentou a inflação, né, nas carteiras que tem mais risco aqui, basicamente. E a gente prefere inflação ao pré. Eu faço sempre o lembrete, né, de o que foram os anos finais do governo Dilma ali, que é um ótimo exemplo do que pode acontecer com a inflação quando a gente tem um problema fiscal num país que emite dívida em sua própria moeda, que é o nosso caso, né? E a gente até viu em outubro lá, que foi talvez o
o ápice dos temores fiscais, a gente viu, né, o governo tentando fazer pedaladas parecido com o que a Dilma fez. Eles voltaram atrás, por isso que os papéis voltaram, mas para a gente até foi bom que a gente aproveitou esse período para comprar. E se vocês lembrarem, né, a gente vê lá 13, 14, 15, a gente tinha uma inflação de 5,5%, no ano seguinte foi 6% e no ano seguinte foi 11%. Né? Então, eu faço a comparação, se você está num título pré-fixado, né, que você contratou lá 7% ao ano, esse susto de inflação ele vai corroer o seu ganho. No final, você achou que o 7% era inflação mais 3, 4, você vai levar a inflação mais 1. E eu faço a brincadeira até que é como se você estivesse numa piscina, a água estava na sua cintura, de repente enche a piscina de água e a água foi para o seu ombro. Enquanto nos papéis atrelados à inflação, que você também contrata uma taxa de juros futura, né? Eles também são pré-fixados de alguma maneira. Hoje, na parte de crédito, inflação mais 3,5%, na parte soberana, inflação mais 3%. É como se você estivesse na mesma piscina, mas você está numa espreguiçadeira. Então, a água sobe e você sobe junto, né? E continua levando o ganho que contratou. E aí, por fim, um pouco, né, uma das soluções que a gente trouxe esse ano, né, a gente começou os fundos ali em abril, abriram os primeiros. A gente tem 6 fundos que seguem as nossas 6 carteiras recomendadas, né, e para ajudar quem quiser delegar, não quiser se preocupar tanto com isso, né, e ao mesmo tempo ter uma solução personalizada e compensar todos os IRs, não precisar se preocupar com rebalanceamentos, etc. E os fundos, né, esse ajuste, por exemplo, que a gente fez agora, os fundos já refletem. Uma coisa que eu vou até chamar a atenção de vocês, que na nossa cabeça é um pedaço da customização, isso vale para as carteiras recomendadas também, como eu falei, são parecidos, são feitos com o mesmo processo e com os mesmos percentuais. Parte de horizonte, né, que acho que é uma das coisas mais importantes também na definição de risco, né? Então, quem tem um horizonte mais curto acha que pode ser que precise do dinheiro, de uma parte grande do dinheiro daqui a um ano, fica no perfil mais cauteloso que é o primeiro, né? Quem já está no perfil defensivo, já está falando de 3 anos, 4 a 5 anos no estrategista, 5 anos no visionário, 6 anos no DNA, no perfil energético, 8 anos, né, quando você tem aqui esse perfil Brave, que é o destemido, é o perfil que é inteiro bolsa. Né? E a gente tem o fundo de previdência também, que espelha o perfil energético aqui. Só para vocês saberem como é que a gente faz essa conta de horizonte, a gente vê quanto tempo leva para a sua chance de perder da inflação ser menor que 5%. Então, pode ser que você, com grande chance, você vai pelo menos empatar e vai manter seu poder de compra. A gente acabou de virar 300 milhões nos fundos, que não é nada mal para quem começou em abril. E é isso. Então, agora sou tudo de vocês para responder perguntas, tirar dúvidas ou debater algum tópico que a gente não cobriu ou não cobriu na profundidade que vocês gostariam. Maravilha. Obrigado até aqui, e a gente está aqui à disposição, né? Temos, o cliente pode falar aqui, pode abrir a câmera ou falar com áudio, se quiser, tá, pessoal? Vamos ficar à vontade aí. Ou usar o nosso chat também, pode mandar aqui alguma informação pelo chat. Eu queria só verificar uma coisa contigo, fazer uma primeira perguntinha aqui para a gente abrir. Na sua visão, com a sua experiência de gerente de alocação, qual que é o tempo ideal, né, a sua recomendação de prazo para a gente fazer revisão nas carteiras? O cliente que já está alocado, né, a gente sabe que a XP vai fazer essas projeções, ela atualiza essas projeções mensalmente, né? A revisão, a indicação de percentuais nas carteiras também. Mas o cliente não necessariamente precisa revisar todo mês, né? Qual que é a inteligência que você acha ideal aí para a gente fazer essas revisões, readequações? Obrigado. Eu até diria que, né, assim, eu vou até falar, e vocês estão pegando aqui justo no mês que a gente fez mudanças, tá? A gente, até para
a gente tenta se mexer o mínimo possível. Isso é filosófico até, né? Porque a gente sabe que, né, quando a gente está lidando com pessoa física, toda vez que a gente se mexe, a gente tem imposto de renda, né? A gente tem, às vezes, acontece um erro operacional, alguma coisa assim. Enfim, então a gente tenta se mexer o mínimo possível, né? Tanto é que a gente ficou com a alocação, né? Tipo, então, assim, a gente tinha quase nenhuma alteração tática nas carteiras no primeiro trimestre. A gente, de fato, um dos nossos erros do ano, a gente não antecipou o coronavírus. Quando a gente chegou em março, a gente percebeu que a recuperação da economia americana ia ser muito melhor que a daqui. Então, a gente já aumentou tanto renda fixa global quanto bolsa global mais agressivamente. Isso foi um super acerto, né? Então, vocês viram lá no gráfico, a bolsa americana está subindo 10% no ano, enquanto a bolsa brasileira ainda está caindo 10%, né? Então a gente conseguiu pegar essa recuperação que foi melhor. A gente fez essa migração ao longo de 2 meses, que foi, né, o comecinho de abril, começo de maio, e desde então a gente não tinha feito mais nada, a gente ficou quase 6 meses que a gente fazia pequenos ajustes de carteira, etc. O que acho que é o ideal, né? Acho que o ideal é dar uma comparada todo mês e ver se quanto de mudança tem, né? Mas acho que de fato não é praticável, até por imposto de renda, etc., ficar reajustando a carteira todo mês, né? Mas acho que vale a pena, especialmente, dar uma olhada. A gente tenta fazer uma comunicação mais enfática toda vez que a gente de fato começa a mudar coisas, né? Para ajudar, e a pessoa vai falar com vocês, vai falar, olha, sua carteira agora começou a divergir bastante, né? Porque, né, especialmente esse mês, né, que as bolsas subiram super. Quem tinha a carteira original, né, que tinha 11% de bolsa, por exemplo, estrategista, provavelmente foi para perto de 13, e na nossa alocação a gente foi para 10, né? Então começa a dar uma diferença grande. Aí acho que vale a pena dar uma acertada, né? Mas acho que é mais na diferença do que em si no tempo, né? Mas acho que certo. a É uma cada 3 ou abordagem 4 mais... meses, no mínimo, é saudável. Mas quando tem umas viradas muito grandes, acho que tem que prestar um pouco mais de atenção, não tem muito segredo. Legal. Essa abordagem personalizada, né, que a gente propõe aqui com os nossos clientes. Uma observação naquele slide que você colocou com relação às classes de ativos, 2 observações, na verdade. O prefixado está zerado ali, praticamente em todos, né? Isso pode ser lido como um call de realização para aquilo que a gente ainda tem posicionado, visto que a Selic deve realmente estar no piso, né? E daqui a pouquinho talvez se reajuste por conta do aumento da inflação. E uma outra pergunta é sobre a alocação internacional. Se você puder aprofundar um pouquinho nisso, porque é uma classe de ativos que a gente aqui no Brasil é relativamente novo para nós, né? Para a maioria dos nossos clientes. A gente está aprendendo a alocar fora do Brasil agora e está tendo mais instrumentos para isso também. Seria legal a gente falar um pouquinho melhor sobre isso. Obrigado. Então, eu acho que sim, o pré-fixado, assim, de fato tem um risco maior quando você está perto de uma alta da Selic. E, né, tem uma máxima do mercado que você sabe quando o Banco Central começou a subir os juros, mas você nunca sabe quando ele vai parar. E no final, assim, muito mais... tipo, a gente tem inflação e não pré-fixados, tem muito mais a ver com essa proteção contra a inflação, que a gente tem medo que possa acelerar no cenário negativo, se a gente se aproximar mais do cenário negativo, do que exatamente por atratividade de taxas, assim, né? Então, assim, para quem tem papéis pré-fixados, assim, eu honestamente acho assim, eu tenho um papel de 1 ano, 2 anos, putz, acho que assim, pode esperar vencer tranquilamente. Provavelmente, se você tentasse trocar a carteira agora, você vai pagar mais imposto de renda do que você vai ter de lucro adicional nessa troca, né? E daí, acho que volta ao ponto que o Charles comentou ali, né? Que essa é a orientação que ele vai dar no chão ali, né? A gente acaba estando lá longe de 10 mil pés, e a gente está muito mais dando o sinal que assim, olha,
não faz mais sentido comprar pré, né? E especialmente dar esse guidance para o cliente que está chegando. Mas no campo ele vai falar, olha, até 2 anos, pelo cenário que a gente tem, não é aqui que você vai ter um detrator grande, né? À medida que for vencendo, a gente vai reciclando a carteira, não tem pressa. Assim, agora, se você tem prés mais longos, né, é um pouco mais arriscado. Se for um percentual grande da inflação do portfólio, talvez valha a pena ir trocando devagar. Se for um percentual pequeno, acho que não vale tanto mexer. Da parte internacional, né, acho que eu vou de trás para frente. Acho que renda variável é uma coisa que as pessoas estão mais acostumadas, né, especialmente agora que tem as BDRs e tal, né, teve uma campanha grande aí de todo mundo. E, assim, acho que o pedaço aqui né, do ponto de vista tanto de investimento quanto de alocação, né, de investimento, é fantástico você poder se expor em setores que não existem na Bolsa brasileira, né? Então, assim, setor de tecnologia, por exemplo, na nossa Bolsa tem 3, 4 gatos pingados, né? Assim, são boas empresas, não estou falando mal de nenhuma, mas quando você começa a abrir as portas da sua carteira para o exterior, você pode ter na carteira Apple, Facebook, Tencent, o que você quiser. Né? Então, até no livro texto de gestão de carteiras, ele fala lá, né, que você, para o mesmo risco, você consegue ter um retorno maior. E aí a gente tem, na carteira, a gente acaba tendo as duas modalidades, um pouco, como eu comentei lá, por controle de risco da carteira, né? Então, quando a gente tem a bolsa global sem o risco do câmbio, né, a gente tem lá, a gente tem os gestores e a gente tem o retorno. Isso está simplesmente expandindo a nossa fronteira. Quando a gente põe o risco do câmbio, a gente, além disso, está adicionando um backstop ali contra um risco maior no Brasil, né, como eu mostrei na parte de retornos esperados. E aí tem a renda fixa. A renda fixa global é uma coisa mais vamos dizer, na verdade, menos usual. O que é a renda fixa global? Tá? Primeira coisa, todos os papéis lá fora são pré-fixados. Não existe, ou até existe, mas não é o comum você ver as pessoas falando de papéis atrelados ao juro de um dia, como é, por exemplo, o CDI. E os papéis que a gente gosta hoje na renda fixa, eles são, né, os papéis emitidos em dólar por empresas de países emergentes, inclusive pelas nossas aqui, Itaú, Petro, emitem papéis lá fora. E você tem também empresas de menor porte nos Estados Unidos, que são, especialmente, as pessoas chamam de high yield, né, que é o alto risco de crédito. Vou dar um disclaimer, um parêntese aqui, é o alto risco de crédito para o investidor de país desenvolvido. No final, a nota do crédito no Brasil é igual a desses papéis, boa parte deles. Então, tudo bem, né? Mas, estou correndo um risco de crédito. A primeira coisa, assim, essas carteiras, a gente investe através de fundos, né, que são focados nesse mercado de renda fixa. As carteiras são super diversificadas, né? O AXA, que é um dos nossos favoritos, tem mais de 180 emissores diferentes na carteira, né? Então, nenhum emissor é mais do que 3%. Então, se você pega, você vai colocar 3% da sua carteira no AXA, o maior crédito lá dentro vai ser 0,1% da sua carteira. Né? Então, de fato, você não está correndo risco de crédito relevante. E você tem também o Oaktree, tem uma carteira muito mais diversificada ainda, até o gestor falou na Expert, até acho que ainda dá para rever no site, um super famoso investidor, 30 anos de gestão de crédito. A AXA, o time está junto há 20 anos rodando a mesma estratégia. Então, são equipes super experientes, são carteiras que têm risco de crédito, mas super diversificado, muito mais diversificado que os fundos DI têm aqui. E em termos de retorno, hoje essas carteiras estão com taxas na casa de 5% ao ano em dólar. Tá? Beleza, mas a gente compra esses papéis em dólar? Não, porque eu acho que comprar renda fixa em dólar dá um nó na cabeça do investidor e na nossa também. Acaba sendo... quando a gente compra renda variável em dólar, ainda tem uma cara de renda variável. Mas quando a gente compra renda fixa em dólar,
parece que a gente está comprando um fundo cambial. E aí, né, tipo, você não consegue aproveitar o que você queria ali, que é esse carrego em dólar. Então, como é que funciona? Mercado de troca de moedas, né? Então, você está lá com 5% ao ano em dólar, você paga uma taxa na casa ali de 1,5% ao ano e você transforma o dólar em CDI. Então, ou seja, você tinha 5% ao ano em dólar, agora você tem CDI mais 3,5%. E CDI mais 3,5%, como vocês devem estar parando para pensar o que tem de oportunidade, é muita taxa. Esses fundos, como eu falei, não são fundos DI, eles flutuam, tá? Eu até brinco que eles se comportam em termos de volatilidade muito mais parecido com fundos de inflação do que com fundo de renda fixa, né? Aqueles fundos de inflação em AB, né? Vai ter um mês de 3%, vai ter um mês de -2% e tal. Mas o que é o lado mais positivo, tá? Essa flutuação, especialmente da renda fixa, ela tem correlação zero com o que está acontecendo no Brasil. Zero, zero mesmo. Assim, a gente calcula a correlação e ela dá zero. O que isso significa? Significa que, por exemplo, no perfil mais conservador nosso, que é o cauteloso, né? Quando a gente coloca 5% de renda fixa global, a gente coloca lá uma renda fixa com risco menor. Então, a gente está falando de uma taxa de CDI mais 1 só, não tem muita mágica. A gente adiciona um carrego, mas a gente também diminui um pouquinho, mas diminui o risco do portfólio inteiro. Então, aí acho que isso é uma construção super importante. No final, assim, antes de vocês fazerem a próxima pergunta, eu sempre brinco que assim, as pessoas estão muito acostumadas e de fato no passado era verdade, né? Investir no exterior é como comprar um artigo de luxo, né? Não, investir no exterior é para o cara que tem uma BMW, é a mesma coisa que comprar uma bolsa da Prada, equivalente, mas não, assim, acho que hoje a gente tem muito mais instrumentos para os gestores aqui, a plataforma é super completa, a gente usa o melhor dela nas carteiras, melhor na nossa opinião, né? E eu fico brincando que investir no exterior hoje mais parecido com você entrar na seção de literatura estrangeira da sua livraria favorita. Assim. Passeio curto, você vai, lá tem bons autores que fazem sentido fazerem parte da sua vida. Maravilha. Pessoal, fiquem à vontade. Podem usar o microfone, a câmera aqui ou o chat. Dex, Nazareno aqui. Ontem nós estávamos com o Ferreirinha e ele falou bastante aí sobre o mundo, né, sobre o risco. E um dos nossos clientes aqui, o Rogério Viana, ele no finalzinho perguntou sobre o risco, né, o risco Brasil, né. Eu sei que é mais economia esse tema, mas a gente vê aí muitos emissores com a XP internacional, emissores internacionais. Então, e alguns clientes colocou o seguinte: o market cap do Brasil é muito pequeno, né? A gente vê que o mundo gira aí 80 bilhões trilhões em dólar, enquanto o Brasil não gira 2, né? 1,8 tri mais ou menos. O risco desse acesso, né? Ele existe. Risco político, jurídico no Brasil é um pouco complexo. Ou realmente os emissores internacionais chegaram chegando, como se fala, né? Assim, é a hora, o mercado está aberto, daqui para frente aí, o mundo está mais próximo de cada um investidor. Como é que você vê isso nas nossas carteiras, né? Seria a primeira pergunta. A segunda, eu estou no mercado financeiro há acho que quase 20 anos. Antigamente, aí, 6 anos, 8 anos atrás, ninguém tinha, nos bancos, né, não tinham a obrigatoriedade de fazer o perfil do investidor, né? E aí, nos últimos 6 anos, 8 anos, veio a obrigatoriedade, que antigamente era só conservador, moderado e arrojado, né? Eu acho que a XP está inovando aqui. Esse é o meu 6º ano com a XP. E eu vejo iniciante, cauteloso, defensivo, estrategista, visionário, energético, destemido. Quer dizer, quem sou eu? Né? O investidor fica perguntando, né? Ele começa ali como cauteloso, depois ele pode estar como estrategista, visionário, de repente ele pode mudar.
como que você consegue orientar bem o investidor, né, para se descobrir, né? Obrigado. Não, legal. Bom, acho que assim, em termos de renda variável, né, eu até comentei, né, eu, especialmente hoje em dia, dadas as incertezas que a gente tem aqui no Brasil, acho que, eu falei, o internacional está em todas as nossas carteiras, e a gente pensa no balanço de risco de cada um dos nossos perfis, né? Então, como eu comentei, né, para o cliente mais do meio ali, o moderado, a gente tem uma carteira que é quase 1 para 1, né? Quase que eu tenho, tipo, né, com a carteira depois da redução, a gente tem, antes da redução a gente tinha 11 de bolsa brasileira e 10 de bolsa lá fora. Agora a gente tem 10 de bolsa brasileira e 8 de bolsa lá fora. Então é bem parelho ali. E mesmo para o investidor agressivo, né, você está falando de 25 com 15, está falando aí que ele tem pelo menos 1/3 da exposição dele em renda variável internacional, né? Então acho que essa exposição veio para ficar, como você falou, né? Não faz sentido ele ignorar o que está acontecendo no mundo, e acho que, né, eu gosto muito da analogia da livraria por causa disso, né? A seção de literatura estrangeira vai ser sempre maior. Lá fora tem muito mais escritores, né? No final a gente tem, do mesmo jeito que a gente tem um percentual pequeno do mercado de capitais, a gente também tem um percentual pequeno da população e mais ainda do histórico de escritores, de grandes escritores. Do ponto de vista dos perfis, né, a gente não mata de nenhuma maneira o clássico conservador moderado e agressivo, né? Então, no final, os perfis do defensivo ao visionário, eles estão dentro do moderado, e cauteloso está no conservador, e o energético e o destemido estão no agressivo. Como é que a gente orienta o investidor, né? Acho que é muito aquela tabela, é um pouco de um processo de autoconhecimento que é super importante. Acho que sim, as duas grandes variáveis, né, são a capacidade de correr risco, né, e aqui tem tanto a emocional quanto a financeira, né, você não pode correr risco com dinheiro que você pode precisar, e por isso a gente, né, deixa exposto lá qual o horizonte que você deveria ter para escolher aquela carteira, né? Então, e dado aquele horizonte, você tem uma grande chance de pelo menos não perder da inflação. Então, esse é o principal comunicador, assim. Então, quanto risco você aceita, por quanto tempo você quer ficar com dinheiro investido, ou você tem uma convicção grande naquele tempo, você não vai precisar de muito dinheiro do que está aplicado ali, daí consegue escolher lá a carteira que mais se adapta ao que você quer fazer. Nazareno, depois eu vou ir para a gente conversar, para te me ajudar, para me identificar que tipo de investidor eu sou. Eu vou aí aproveitando aí esse fracionamento que Décio apontou aí. Dex, eu gosto de eu estava conversando com o Nazareno, uma coisa que eu tenho algumas dúvidas. Primeiro que saber, eu gosto sempre de saber o porquê. Estou investigando numa coisa, tem um investimento, sim, ótimo, mas o porquê? É o seguinte, o governo brasileiro, até pouquíssimo tempo atrás, ele sempre dificultava ao máximo o brasileiro, investir no mercado internacional. Na década de 80, isso era quase impossível. Então, e hoje, de um pouquíssimo tempo para cá, a gente viu as portas se abrindo, estão permitindo esse investimento, essa alocação, mas a minha preocupação é essas portas se fecharem rápido. Então, eu confesso que eu comecei agora a colocar com orientação Nazareno, realmente uma parte da minha carteira internacionalizando, mas eu gostaria de entender o porquê. Por exemplo, se o governo está fazendo isso, qual a razão? O que o governo ganha com esse investimento? E que em termos de economia para o país, com esse investimento desse capital que está saindo para investir em empresas lá fora? Então, é uma pergunta bem filosófica, assim, tá? Eu vou responder de trás para frente, tá? Vou responder em relação ao risco de fronteira, que é uma coisa que a gente nunca pode esquecer. E, assim, né, minha recomendação pessoal, assim, a gente acha, eu de fato acredito que a gente está num momento que o risco de fronteira é baixo, e esse risco de fronteira que eu estou falando é justamente o risco de as portas serem fechadas, tá? A gente tem um precedente
entre aspas, na Argentina. Posso errar o ano, tá? Mas foi ali 2009, 2010, o governo, né, ele permitia que fundos investissem no exterior, ele voltou atrás, né, e mandou os fundos trazerem todo o dinheiro de volta. Foi um pouco caótico. Na Argentina, isso, né? Foi a Cristina Kirchner que fez isso na época. Por que a gente não acha que o Brasil está perto dessa situação? O Brasil é muito diferente da Argentina, né? A gente emite a dívida na nossa própria moeda, né? E a gente ainda tem uma reserva cambial muito grande, né? Quando a Argentina fez isso, foi quando eles já estavam no osso lá de reserva cambial. Então, se a gente for caminhar para esse cenário, né, a gente vai ter, vamos dizer assim, sinais antes. E eu, honestamente, acho que tem o lado político de fazer isso na Argentina era diferente de fazer aqui, né? Você tem uma elite muito menor, muito menos, e a população muito menos bancarizada, né? Você já tinha muita gente com dinheiro em dólar no próprio banco, né? Que lá você pode ter dinheiro em dólar, conta na sua moeda em moeda estrangeira, enquanto aqui não pode. Então, acho que essas diferenças sutis tornam muito difícil a gente ir por esse caminho. Aí, indo para outra pergunta que também é filosófica, né? Que é, pô, o que o Brasil ganha deixando as pessoas investirem lá fora, né? E eu acho que ganha bastante, tá? Então, a primeira coisa é você tem uma alocação melhor da poupança dos seus cidadãos. Se a poupança dos seus cidadãos está melhor alocada, ela está menos sujeita a choques, especialmente choques domésticos, né, à medida que se aumenta a internacionalização. E você permite uma renda mais estável, de fato, uma diversificação para o investidor, que esse dinheiro que está poupado hoje é o dinheiro que lá na frente pode virar novas empresas, né, etc. Então, acho que esse é o primeiro ponto e ele é relevante. O segundo ponto é assim, quando você permite essa internacionalização, você abre todo um setor da economia também, né? Então, você tem mais espaço tanto para os gestores que estão sediados aqui se tornarem melhores gestores e, consequentemente, contratarem mais profissionais e atenderem melhor seus clientes. E as plataformas também, como é o caso da própria XP também, atender melhor seus clientes, quando a gente coloca ativos internacionais na carteira, a gente consegue te entregar o mesmo retorno ou um retorno maior para o mesmo risco. Ficar um cliente mais satisfeito, a XP cresce, a XP contrata, a rede da XP contrata. Então, existe sim um crescimento econômico e existe um diversificador para a economia, né, para a poupança do brasileiro, que no final, lá na frente, é investimento e você deixar as pessoas investirem no exterior. E até para dar o contra-exemplo, tá? Para não parecer que eu estou só no blá, 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 vou dar um contra-exemplo legal. A China é um lugar que não permite que as pessoas investam no exterior. E por um acaso, que nem é um acaso, né, que foi uma revolução de fato que fizeram lá do ponto de vista de abertura econômica, de fomentar uma indústria que não existia, né, você teve uma geração de poupança enorme lá. E aí, o que acontece com essa poupança que não pode sair da China? Ela começa a ir para ativos que são subótimos, né? Então, você teve uma aceleração gigantesca de preços de ativos imobiliários, que é o que as pessoas conseguiam comprar, né? As pessoas precisam guardar seu dinheiro em algum lugar que não seja o colchão. Então, você teve cidades fantasmas, né? Você teve pessoas comprando 3, 4 casas alavancadas, e você teve uma bolha imobiliária que, né, o Estado depois teve que colocar um monte de medidas para conter antes que aquele negócio chegasse num ponto irracional, né? Você também teve muito dinheiro indo para crédito de uma qualidade horrível, sem muita governança, que eram que o pessoal conheceu lá como shadow bank, né? Que eram os créditos para empresa, mas assim, num formato para empresas de baixa qualidade de crédito, mas num formato maluco, com liquidez diária, né? Que é quase que um crédito de factoring, mas numa escala gigante, né? Então, você também, ao fechar o capital dentro da economia, você pode causar esse tipo de distorção
que também não é saudável no médio e longo prazo. Excelente. Maravilha. Excelente. Obrigado, Dex. Não, nada. Obrigado pela participação, Rogério. Dex, a gente tem uma pergunta aqui que veio a partir do chat. Por favor, aprofunde um pouco sua opinião sobre o ouro. Obrigado, Jairo, pela participação. Se puder falar um pouquinho conosco, obrigado. Então tá, eu tenho um gráfico sobre ouro aqui, que é o gráfico que eu mais gosto de olhar, de acompanhar, mas basicamente é o seguinte, tá? A primeira pergunta que vai parecer boba é: o que é o ouro? Ele é um metal precioso, sim, mas o que é o ouro, né? Que benefício ele traz para o investidor quando o investidor compra ouro? Bom, o ouro, ele é, na prática, uma moeda forte. Então, você tem o dólar, você tem o euro, o ien, a libra esterlina e você tem o ouro. Então, são lugares onde um investidor que está em qualquer lugar do mundo e quer se defender de uma inflação na sua moeda, de uma crise externa, de qualquer coisa, acaba sendo um porto seguro. Qual que é uma das peculiaridades do ouro, né? Ele não paga juros. Então, você tem uma moeda de reserva. É como se existisse o Banco Central do ouro e o Banco Central do ouro nunca tirasse a taxa de juros básica de zero, né? Eu até usaria dizer que no ouro você ainda tem um custo de estocagem, ou você paga a taxa do fundo que negocia na bolsa lá fora. Então, é como se tivesse uma taxa um pouquinho negativa, menos 0,3% ou menos 0,2% ao ano. Então, ótimo. É uma moeda de reserva que não paga nada de juros. E, bom, como é que funcionam os mercados de capitais, né? Então, você tem uma demanda perene dos investidores por alguma coisa que amorteça as suas carteiras quando você tem um sinal, quando você tem um choque, um susto, alguma coisa. Então, alguns investidores carregam dólar. Nas nossas carteiras recomendadas é o que a gente faz, tá? Quando a gente carrega um pedaço da alocação em renda variável com dólar, a gente está se protegendo de um cenário mais difícil nos Estados Unidos. Alguns carregam ouro, etc. E uma das forças decisórias, né, que faz você escolher dólar ou ouro, etc., é quanto de juros se paga. Então, no final, quando você tem um choque como o coronavírus, ou como aconteceu em 2008, e os bancos centrais cortam juros agressivamente, o ouro fica muito mais competitivo. E daí o preço do ouro sobe. Quando o mercado começa a sentir o cheiro de que os juros nos Estados Unidos vão subir, ou nos países envolvidos em geral, o ouro perde competitividade e se o dólar vai me pagar 2% ao ano, é melhor eu ter dólar do que eu ter ouro. E a gente está nesse momento do ciclo, né? Então, vou até mostrar para vocês. Esse é o gráfico que eu comentei, né? Então, o que é isso aqui? Tá? Essa linha dourada aqui, com perdão da piada pronta, é o ouro, né? Um atalho mental aqui. Essa linha preta é o juro que os papéis de 10 anos dos Estados Unidos pagam, só que ela está de ponta cabeça, tá? Então, o juros de 10 anos dos Estados Unidos aqui em cima ele é 0,5% ao ano e aqui embaixo ele é 3,75%. E aí, quando a gente coloca assim, dá até para ver, né, que eles tendem a andar juntos, né? Quando os juros nos Estados Unidos sobem, o ouro cai. Até tem aqui teve um episódio, né, que os juros caíram e os juros caíram um pouco e o ouro subiu. E aí, quando os juros caem com mais força, o ouro fez aquela alta toda. E é até engraçado, tá? Mas se a gente pega o pico anterior do ouro, ele foi, né, tipo, um pouquinho antes das treasuries, um pouquinho depois da treasury abrir aqui. Até foi mais coincidente. E aqui, né, foi um pouquinho depois aqui. Você tem o pico dos juros, logo depois você tem o pico do ouro. E a gente acha que à medida que a economia volte a crescer, esse juro vai voltando aqui para cima, né, e com isso o ouro vai seguindo a trajetória dele. Uma coisa que é importante, tá?
às vezes o ouro cai antes. A gente viu isso em 2013 aqui, então é até engraçado, né? Mas se você pegar o movimento grande dos juros americanos, começou acho que em março, abril, e o ouro começou a cair em janeiro. Então, os mercados às vezes antecipam de uma maneira engraçada eles mesmos. E uma coisa que vale a pena dizer também, o ouro teve essa queda super forte aqui em 2013, que foi quando o juro longo nos Estados Unidos abriu. Isso aqui foi 2, 3 anos antes do Banco Central americano subir a Selic deles pela primeira vez, ou seja, está muito mais ligado ao juro longo do que, de fato, ao juro curto. Então, assim, ainda falta alguns anos para o Banco Central americano subir os juros, é verdade, mas isso significa que o ouro ainda tem alguns anos para subir? Não necessariamente. E aí acho que é uma coisa muito mais de assimetria, tá? A gente acha que o caminho dos juros é para cima, então a gente acha que o ouro não consegue escapar da gravidade. Não é uma opinião consenso de mercado, tá? É uma opinião minha e do time, assim, e a gente evita nas carteiras, a gente recomenda para quem evitar. A gente ainda teve um episódio, que eu não consigo mostrar de maneira tão gráfica, mas tipicamente o bom comportamento de um ativo que defende a sua carteira é ele andar ao contrário, né? Em momentos que a bolsa está subindo, ele está caindo, em momentos que ele está subindo, que a bolsa está caindo, ele está subindo. E tipicamente o ouro tem essa correlação negativa. Mas o ouro, por todas as suas peculiaridades, ele é sujeito a picos de otimismo, né? E acho que a gente viu bastante isso esse ano, né? Teve uma hora ali em julho, agosto, que todo mundo só falava de ouro, ouro, ouro. Né? E no final a gente está, com a queda recente, a gente está de volta no preço antes disso. E quando acontece isso, e a gente tem comentado para os investidores desde junho ali, foi mais ou menos em junho, a correlação entre o ouro e a bolsa americana, que na maior parte do tempo é negativa, ficou positiva. Ou seja, quando a bolsa subiu, o ouro subiu também. Quando a bolsa caiu, o ouro caiu também. Por quê? Porque virou uma posição, né, deixou de ser um seguro e passou a ser uma coisa que as pessoas passaram a achar que ia subir. E nesse momento ele ainda deixou de ser um seguro. Então, aí, né, a gente até não falava muito mal do ouro, a gente só falava quando provocado, e a gente falou, não, olha, o negócio ele deixou de ser um seguro e, além de tudo, ele tem um cenário, né, tipo, o nosso view para esse ativo ainda é negativo. Né? Então, a gente começou a falar para eles, tomem cuidado, né, vale a pena realizar lucros, etc. E a gente acha que a trajetória do ouro não é tão positiva. Dito isso, assim, voltando lá no começo, né, a gente acha que, apesar da correlação de curto prazo, acho que já está até voltando, acho que já não está mais positivamente correlacionado com a bolsa. Tipicamente, quando a correlação vira, a gente olhou o histórico, é coisa de 3, 4, 5, 6 meses, então ela já voltou ao normal. Ainda tem uma posição técnica difícil no ouro, né? Tem muita gente que comprou. Mas, assim, ele, até voltando o nosso slide que eu brinquei, que se vocês tiverem que memorizar alguma coisa na apresentação de hoje é ele, né? Deixa eu voltar ele aqui, né? Se a gente for para um cenário em que a vacina vai demorar, a gente ainda vai ter quarentenas e lockdowns prolongados, especialmente nos Estados Unidos, Europa e China, né? Que são juntos aí, sei lá, 70% da economia global. O ouro é um dos ativos que se beneficia desse cenário, porque você posterga ainda mais alta de juros, etc. Né? Então, ele ainda tem um papel, né, como um dos possíveis seguros que você pode escolher para a carteira. Só que, e aí é um pouco, né, o que eu comentei de assimetria, né? Tipo, o ouro ele só tem esse cenário positivo. Né? E a gente acha que no cenário que é o de recuperação forte, é um cenário que a taxa de juros dos Estados Unidos vai subir mais rápido. Então, assim, no outro cenário, o ouro ele acaba é um seguro que custa mais caro o benefício, o potencial que ele pode entregar. Então, acho que é muito essa a nossa visão. Assim.
Maravilha, muito bem. Já vamos aproximar. Bom, já passamos um pouquinho das 7 horas, que era o horário que a gente combinou. Vou buscando aqui, então, um encerramento. Agradeço, Dex, pela participação conosco aqui. Foi muito rico. E gostaria de lembrar aos clientes que no próximo dia 10 a gente vai ter também um outro evento ao vivo com Raquel de Sá, analista de macroeconomia na XP. A gente vai falar aí também do cenário atual e impactos para 2021. Os nossos eventos, esse inclusive, vão ficar disponíveis no nosso canal no YouTube. Entrem lá, se inscrevam, sigam também a gente nas redes sociais. Eu vou compartilhar aqui agora um QR Code para poder vocês fazerem a avaliação do nosso evento, por favor. Tá? E a gente manda também pelo... Mas já está aqui, ó, disponível, vou compartilhar na tela. Enquanto isso, Nazareno, você gostaria de fazer um encerramento? Sim. Só agradecer. Agradecer a todos aqui pelo tempo, né? Vai ficar gravado como você falou. E eu estou muito feliz com a Cláudia von Schost aqui, depois de quase 20 anos de Bradesco. Ela está vindo aqui com Alpha Way XP Investimentos. Tá, Dex? Agradecer a todo mundo aqui também. Nosso escritório nos últimos 12 meses foi o que mais cresceu, né? Entre os S20, né? Os 20 principais escritórios da XP. Também de NPS, de qualidade. Então, Cláudia von Schost, Charles, são pessoas que prezam pela segurança, né, dos ativos, juntamente alinhando cada perfil. Por isso que é importante entender de cada perfil, de cada necessidade, de cada momento de vida de cada investidor, né? Ela preza muito o relacionamento, ali é até difícil fazer isso tudo online, né? Claudinha von Schost gosta de estar perto de cada um, o Charles também, a gente também. O nosso escritório aqui vai próxima semana, a gente, se Deus quiser, já pode convidar, né, Claudinha? Para cada um. Vai ser um prazer muito grande de recebê-los. Realmente eu sou de estar próximo, de tocar, então eu estou sofrendo um pouquinho aqui, mas gostaria de estar fazendo uma festa, um evento de inauguração para a gente comemorar realmente junto. E eu acho que esse calor humano é muito importante. Mas, se Deus quiser, está muito próximo, né? Às vezes a gente pensa, não, vai a janeiro, fevereiro, mas a vacina está mais próxima, isso a gente tem certeza, e daqui a pouquinho a gente vai fazer isso. Enquanto não chega uma vacina para nós comemorarmos todos juntos, vai ser um prazer muito grande em recebê-los no nosso escritório, apresentar o escritório e fazer realmente um trabalho sob medida, que eu acho que um nível de assertividade é muito maior. Então, nós temos profissionais realmente diferenciados, nós temos uma estrutura de uma mesa presencial de renda variável, estrutura de uma mesa presencial de renda fixa, além de toda uma equipe voltada para a inovação, para o marketing. Realmente é um escritório que está muito bem estruturado e vai ser um prazer muito grande em mostrar isso e vocês perceberem esse valor que a gente tem a agregar. E, efetivamente, a gente conseguir fazer gestão de patrimônio dos senhores. Uma boa noite, Nasa. Volto para você. Obrigada. Obrigado. Claudinha, tu poderia só passar o endereço lá, Charles Darwin, né? Empresarial Charles Darwin, na sala 2508. A partir da próxima semana, a gente vai convidar os nossos clientes para poder estarem lá conosco, né? Empresarial Charles Darwin, Ilha do Leite, 2508. Ótimo, maravilha. Obrigado a todos. Dex, muito obrigado. Obrigado a todos gente. Participaram aqui também de São Luís. E desejo o melhor para vocês e para vocês que não vieram para a XP ainda. Venham para a XP também, se der a Cláudia, já estou super feliz. Vai ser um sucesso, tenho certeza. Para todos nós. Muito obrigada. Obrigado a todos. Foi maravilhoso, Dex.